Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora convidando você para fazer o bem também. Vamos fazer o bem, sabe de que forma? Buscando trazer para a nossa família, para os nossos filhos, uma forma de ler um livro, pelo menos a cada 2 meses, um livro. Quanto é importante a leitura dentro da nossa casa, né? E sempre leituras que edificam, que trazem conhecimento, que abrem a sua mente, uma leitura que traga uma reflexão profunda sobre a vida, ou então uma leitura que de forma leve, através até do bom humor, traga algo de positivo para a nossa vida e para a vida principalmente dos nossos jovens, das nossas crianças, que a leitura, desde a mais tenra idade, ela faz uma diferença muito grande na vida da criança, na vida de um ser humano na fase adulta. Se você já costuma desde pequeno a ler, você vai se tornar um adulto também leitor. E nós precisamos, quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos e também viajamos através da leitura, podemos conhecer outras culturas, outros países, quanta coisa maravilhosa que a gente pode conhecer, mesmo sem sair do lugar. Mas as pessoas que escrevem, elas trazem para todos nós sempre uma história. E a nossa vida é feita de histórias. E essas histórias é que nos preenchem e nos dão também um norte. Muitas vezes nós estamos num momento difícil da nossa vida e às vezes até um livro que conta a história de superação de uma pessoa faz com que nós também tenhamos ânimo, coragem para enfrentar as nossas dificuldades também. E também existem outros mercados, né, no nosso Brasil e no mundo, como o cinema, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, se você quer fazer parte dessa roda de pessoas que fazem o bem, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail programatilhasocial@bal.com.br, e se você quer ver pessoas que já passaram por aqui, é só entrar pelo nosso Face, Programa Trilha Social, e você vai assistir todas as pessoas que já passaram por aqui, e essas pessoas têm sempre uma grande mensagem para dar para você, e você pode se inspirar em uma delas. E hoje nós também estamos aqui com uma pessoa inspiradora para o nosso país e para o mundo, num momento que estamos com tanta dificuldade e que é algo que entra na nossa casa sem que a gente peça. São os filmes. Nós estamos com o cineasta João Paulo Procópio. João Paulo Procópio, é uma alegria imensa recebê-lo em nosso programa hoje. Prazer estar aqui, Maristela. Obrigado pelo convite. O programa Trilha Social sempre se ocupou de trazer as pessoas aqui que possam mostrar para vocês as suas profissões. Eu sempre fiquei pensando assim, o que leva uma pessoa a ser um roteirista, um cineasta? Eu gostaria de saber um pouco sobre a vida de João Procópio. João Procópio, eu sei que você morou em Brasília e fez vários trabalhos lá em Brasília, mas a sua formação? A minha formação acadêmica e profissional foi feita em Brasília. E eu me formei em publicidade. E logo cedo eu não gostei do clima da agência de publicidade, porque você fica ali muito encerrado na agência e tal. E comecei a perceber que na produção audiovisual, que são, né, setores que dialogam diretamente, ao contrário, o pessoal que trabalhava com produção audiovisual estava sempre na rua, sempre vivenciando experiências no mínimo inusitadas, porque a gente que trabalha com audiovisual tem um momento que a gente está ali e precisa mergulhar no universo de um ribeirinho. E aí, de repente, a gente precisa fazer um trabalho no exterior e entrevistar um presidente. Então, a gente está sempre precisando se adequar ao trabalho da vez, né? E eu achei isso muito instigante, essa dinâmica. Eu já tinha uma cinefilia muito forte, sempre lá em Brasília frequentando a programação do Cine Brasília, que é um cinema de rua, gerido pelo governo e que você tem uma programação muito sofisticada, dialoga aqui com a Arte Pajuçara, a programação a preços populares, que é outra coisa que seria fundamental acontecer no Brasil. Agora mesmo, né, a prova do Enem, a redação foi sobre democratização do cinema.
nesse período absolutamente conturbado que a gente está vivendo agora, de criminalização das artes, aí veio esse tema, eu achei super proveitoso, porque eu acho que passa por toda essa gama de como fazer esses produtos audiovisual e essa visão plural de Brasil e de mundo alcançar as pessoas, né? Isso passa por cineclubes, isso passa por... Em São Paulo a gente tem o SP Cine, em que você tem um programa de construção de salas de cinemas em áreas periféricas a preço populares, né? E nisso você consegue transformar, dar acesso, dar oportunidade das pessoas, dos jovens principalmente, terem contato com algo muito sofisticado que dá pertencimento, que fala da nossa identidade também, né? O que eu percebo em você é que o curso de publicidade, né, quando você se formou, iniciou toda a sua vida profissional por aí, ela lhe deu o primeiro passo. Mas dali, quando você observou essa diversidade fora, foi esse burburinho, né? Essa coisa fora de tanta vida, de tanta diversidade, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você podendo mergulhar nelas, conhecer profundamente, refletir sobre isso, refletir sobre a vida, refletir sobre a política, refletir sobre a educação, sobre todos os aspectos da vida do ser humano. Inclusive, eu soube que você, durante um bom tempo, dedicou a sua vida a um filme, que você foi roteirista, você também elaborou toda a história, mas que para isso você também, como cineasta, você teve, não como ator, mas porque toda vez que a gente fala em ator, quando o ator ele vai fazer um determinado papel, ele faz um laboratório. Por exemplo, se é de uma pessoa que tem problemas mentais, ele vai a um manicômio, ele faz uma imersão ali para conhecer como as pessoas se comportam, para que ele possa também tirar um pouco daqueles personagens para levar para a tela. No seu caso, você fez um trabalho de imersão nas pessoas que têm dependência química, né? Que é um problema que assola o mundo inteiro, infelizmente, né? A dependência química, ela faz com que a pessoa saia do seu padrão normal de comportamento. Me diga como é que foi essa imersão para você, como é que nasceu, aonde você foi buscar essa inspiração para fazer o roteiro? Recentemente a gente lançou, que é o meu primeiro longa-metragem como roteirista e diretor, se chama Marés. A gente vai ver o trailer no final do primeiro bloco. Aqui, logo no primeiro bloco, aqui nós vamos mostrar, é maravilhoso. Foi uma distribuição da Elo Company e é um processo que eu trabalhei pelo menos uns 7 anos e os 3 últimos anos muito intensivamente. Um projeto que originalmente os primeiros tratamentos do roteiro foi escrito para ser rodado aqui em Maceió. A história acontecia no Jaraguá, que é um lugar que me fascina, daqui de Maceió. Acabei que não consegui captar os recursos lá, aqui, enquanto isso em Brasília as políticas de incentivo culturais estavam se amadurecendo, dando uma perspectiva de que a produção estava de fato se descentralizando, e eu acabei trabalhando os novos tratamentos para que essa história passasse em Brasília também. E a história o Valdo é um pai recém-divorciado em que a mãe, a esposa dele, coloca a condição de ter a guarda compartilhada se ele tratar o alcoolismo. E aí o estímulo de construir um personagem com esta questão, onde ele é o seu próprio antagonista, e como isso poderia ser explorado dramaturgicamente, foi o meu primeiro encantamento. E passava muito por histórias que eu ouvia aqui de Maceió, de pessoas próximas, em que a gente tinha essa dicotomia, de que eram histórias absolutamente fabulosas, rendia muitas gargalhadas, na verdade, entre os amigos, e aí eu vi, poxa, a gente tem um monte de cenas interessantes, deixa eu fazer uma pesquisa atrás da construção. Especificamente eram 2 personagens, e quando eu parti para falar com os familiares,
ex-mulheres, eles já mortos, esses personagens, né, as viúvas e os filhos, me vinha muita melancolia, muita decepção. E aí, essa foi quando caiu a ficha. Até então eu tinha escutado as histórias dos parceiros de boemia. Exato, é porque essa questão, né, como você falou, os parceiros de boemia, enquanto eles estão bebendo, a história deles ali. Mas o que tem atrás desses parceiros tem uma esposa, tem filhos, tem uma família e às vezes eles, em função da bebida, né, esquecem, deixam de dar aquela atenção para a própria família e acabam desviando o comportamento, né? E aí a parte mais rica dessa pesquisa foi quando, de fato, eu comecei a frequentar as reuniões de Alcoólicos Anônimos. Aí deve ter sido riquíssimo. Eu recomendo para todo mundo, porque você encontra ali pessoas que reconhecem um problema e decidem enfrentar, muito por uma questão... geralmente é muito em função do outro que a pessoa resolve enfrentar um alcoolismo. A maioria das vezes, na verdade, porque já em cima de processos de perdas, de convívio familiar, de trabalho, né, assim, e aí foi muito bom. E depois em cima de sofrimento. Basicamente, depois de você... ninguém reage ao sacrifício de ir contra um impulso do seu organismo se não for por uma questão muito cara, né? Então, assim, em geral, tem muita relação com o aspecto familiar. E por isso que o caminho foi para esse, o perigo de um homem perder a guarda da filha por causa do alcoolismo, né? A gente concentrou o drama deste personagem, do Valdo, nessa questão. E aí é muito interessante, porque você vai nessas reuniões de Alcoólicos Anônimos, eu ia como ouvinte e me identificava como alguém que estava ali fazendo uma pesquisa, e sempre foi muito generoso a receptividade, porque à medida que você está ali e que aqueles participantes, e que se há um lugar que é democrático, é reunião de Alcoólicos Anônimos, que você tem pessoas de todos os níveis sociais, gênero, idade, né? Você tem o camarada que está se descobrindo com um problema com 16 anos e que está enfrentando pela primeira vez uma tentativa de abstinência, e você tem senhores e senhoras que estão sem beber há 30 anos e que continuam semanalmente porque frequentando. Na realidade o alcoolismo ele é tratável, né? Ele não tem uma cura, porque ele vai ser um adicto, né? Um dependente químico em tratamento o resto da vida. E agora nós vamos mostrar um pedacinho da sua história através desse pequeno trailer do filme que foi feito durante 7 anos. Uma joia, né? Uma construção sua, ali assinada por João Paulo Procópio. Vamos ver esse trailer. Como você acha que eu me sinto quando deixo a Pina com você? Como é que você se sente? Morrendo de medo. Do jeito que você fala, parece que eu sou maluco. Você não é maluco, você não é má pessoa, você sabe disso. Mas você tem um problema, né? Eu tenho problema? Quem não tem problema? Você não tem problemas, claro. Que eu bebo, você não bebe. Olha, espero não me arrepender dessa chance que tô te dando. Valdo, licença, parabéns pela exposição, viu? Obrigado. Queria saber se a gente pode conversar um pouquinho, entrevista. Não bebo, né? Tá no pé que eu bebo. Quando a Pina tá aí, eu bebo. Aí tá fácil. A Roberta nos falou sobre você no escritório, né? É uma pena. Mas tudo se resolve, não é mesmo? Estamos resolvendo, tá bom? Eu preciso falar com você, Clara! Tá olhando o quê, babaca? Vai. Valdo. Ô, Solano, isso é grito. Vai, grita direito, vai. Valdo. Ana. Tia mãe tem vergonha. É vergonha. Disso você tem vergonha, né? De ficar lá na rua com aquele bando de vagabundo comunista gritando, você não tem vergonha. Disso você tinha que ter vergonha. Todo engraxado. Lava um copo. Os copos tá sujos. Claro que lava. Ele não lava a louça, tá certo você. Você vai apanhar. E você, como tá? Solteira.
temos, muito interessante, fala sobre a recaída e fala também que os locais onde as pessoas se encontram para beber são os locais onde as pessoas estão alegres, parecendo que tudo está bem, está todo mundo rindo, brincando, dançando e bebendo. Mas quando sai dali, aquela pessoa que não sabe beber socialmente, né, ela se torna um problema para ela mesma e para toda a família. E nós percebemos claramente aí as recaídas, né? Por isso que o AA é importante para as pessoas que têm problemas com álcool, né? Porque eu acho que é isso, a gente tem uma imagem estigmatizada do alcoólatra, né? Ele é um pária da sociedade, ele é um doente que não é acolhido porque é um problema social, né? O alcoolismo. Então, eu gosto muito dessa construção que, junto com o elenco, junto com a equipe, todo o trabalho que a gente fez, de humanizar essa pessoa. E até esse trabalho de humanização, hoje nós sabemos que tem vários trabalhos, né, de conscientização da questão da utilização de álcool e outras drogas, e é sabido que é uma doença. Já existe uma certa tendência da pessoa, é como uma predisposição a ter um diabetes. Aquela pessoa, quando toma o primeiro gole, ela então se torna realmente dependente daquela droga, do álcool ou de qualquer outra droga que ele venha utilizar, e aí realmente ele vai precisar de fazer um tratamento como faz o diabetes, né? Ele vai ter sempre aquele problema. Então, o diabético não pode chegar perto do açúcar, assim como o alcoólatra não pode chegar perto do álcool. Mas olha, o programa Trilha Social vai agora para um pequeno intervalo e a gente volta falando mais sobre esse filme maravilhoso da sua autoria. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Acabamos, né, antes do nosso pequeno intervalo, nós tivemos aí uma pequena amostra do que é o filme Marés, que foi totalmente o roteiro, toda a história, o mergulho nessa história de uma pessoa que é dependente de álcool e tudo que aconteceu em torno da sua vida. É uma história baseada numa história real. Mas, João Paulo Procópio, como é que você se sentiu durante esse processo? Porque foi um processo longo para você fazer o filme. Todos os filmes, eles têm essa demora toda, ou isso aconteceu em função de você, a cada ano, ter que não estar buscando verba, né? Porque é claro que para fazer uma obra, para fazer um filme como esse, tem um custo. Eu faço parte de uma geração de profissionais do audiovisual que surge por causa de uma política pública voltada para o estímulo da cultura, que é quando o Gilberto Gil assume o então Ministério da Cultura, que foi encerrado agora com este novo governo. Ali a gente tem este momento em que o eixo Rio e São Paulo é um pouco... A produção fica mais nacionalizada. De fato, a gente começa a ter olhares dos Brasis todos que temos no país, né?
Então eu tinha já as minhas produções de curtas, algumas produções com excelente carreira internacional, e aí a gente começa a focar nos nossos projetos de longa, né? E nesse sentido também, como inicialmente eu queria filmar aqui em Maceió, eu levo aí 3 anos tentando captar os recursos aqui em Maceió, até que decido ir para Brasília. Aí quando vou para Brasília, ganho o edital em 2014, com todas essas questões burocráticas, por ser a primeira vez que acontecia a política de arranjos regionais, que é uma política da Ancine, em que a gestão local coloca um valor e a Ancine coloca, depende do local, 3, 4, 5 vezes acima o valor. Aqui em Maceió, em Alagoas e em Arapiraca, a gente está experimentando agora os editais também dos arranjos regionais, né? A gente acabou de ter o resultado da FEMAC, o Estado está para abrir o edital e o de Arapiraca está aberto. Isso é maravilhoso aqui no nosso estado, esse olhar carinhoso, né? Esse olhar que é necessário, porque na TV o que a gente assiste? O filme, ele vem gratuitamente para a gente na TV, então nós precisamos de fomentar e precisamos ter mais filmes nacionais, né? E precisamos ter mais filmes dos territórios, né? A gente tem realmente o Nordeste, uma produção que hoje representa... O Nordeste está num nível de produção que a gente nunca esteve tão bem internacionalmente, né? O Brasil tem sido selecionado nos festivais mais importantes do mundo e premiado. Este ano a gente consegue Berlim, consegue Cannes, consegue Sundance. A gente está, nos Estados Unidos, a gente está num momento de reconhecimento ímpar. Nem no cinema novo foi assim. E ao mesmo tempo estamos num momento de criminalização da nossa atividade. Eu espero muito que, né, estamos em um ano aí deste governo, que em algum momento a gente passe a ser respeitado, porque a gente está passando por um momento realmente muito complicado de não entendimento do setor, da potência, do que significamos para a economia. São mais de 330 mil profissionais brasileiros envolvidos nesta produção que representa tão bem o país mundo afora. E aí, quando eu começo, isso está muito incipiente, isso parecia promissor, mas ainda não era, né? Então tudo tem uma proporção muito valiosa de possibilidade que é dada para exercitar o olhar, para exercitar o fazer, né? Para nos prepararmos para um ambiente em que esta produção passa a ser assimilada para o brasileiro, que tem em sua percepção uma dúvida sobre a qualidade e que hoje, atualmente, isso não existe. A qualidade do cinema nacional está a gente está num patamar realmente que a gente pode se orgulhar muito. E aí por isso que eu digo, a gente precisa proteger muito também, para que a gente não fique nesses ciclos, né? O cinema nacional, você vai vendo cinema novo, aí tem um golpe militar, e a gente passa a ter uma produção de porno chanchada, aí depois a Embrafilmes é fechada pelo Fernando Collor, e aí a gente fica 4 anos sem produção, e aí a gente consegue retomar a produção, e no ano que a gente tem de 6 a 8 longas produzidos, em 94, hoje a gente tem 186 produzidos. E boas produções. E produções que é isso, que nos dá fisionomia. A gente passa a reconhecer, a gente passa a poder ver um filme da Paraíba. A Paraíba lançou, ano passado, 7 longas-metragens, que é de um vigor e de uma representatividade da nossa cultura. De nós mesmo, né? Assim, a gente tem uma... Daqui a 2 anos, a gente vai ter isso aqui em Maceió, em Alagoas. Esses projetos, esses produtos, esses que ganharam os editais, vão ser realizados, e a gente vai ter muito orgulho da nossa alagoanidade daqui a 2 anos, porque inevitavelmente, eu conheço muito dos projetos, Alagoas vai rodar o mundo. Então, assim, a gente precisa ter esse compreendimento, essa compreensão do que estamos fazendo, da relevância que temos dentro de um contexto da nossa vida mesmo, né? Assim, e das artes, né? Assim, a nossa vida
inevitavelmente é relacionada às artes, né? Todo mundo tem o seu momento com o filme, todo mundo tem o seu momento com a música, todo mundo tem uma relação com alguma poesia que te toca e que faz você, né? É cultura. É a cultura. Um povo sem cultura, ele não existe. Então, nós existimos, o nosso Brasil é riquíssimo em termos culturais e se nós podemos transformar essas histórias em filmes, a nossa história, como você disse, né, regionalizar. Mas uma coisa importante também é que João Paulo, ele foi um voluntário, né? Sempre praticou voluntariado como articulador, trabalhando para as associações ligadas à questão dos filmes. Então, ele sempre buscou uma forma de que essa bandeira mantivesse ela sempre hasteada, não é verdade? Eu tenho o costume de dizer que eu tenho uma síndrome de um síndico. Tipo, tem um problema lá, eu tento ver o que é possível fazer. E aí isso, assim, dentro do setor audiovisual, em Brasília somos essencialmente, temos a política no sangue, sabemos o que implica para as conquistas transitar por locais, às vezes, até não muito agradáveis, porque você está ali no embate de interesses, tal, né? Mas é fundamental esse engajamento, que a gente tenha, que a gente saia de um ambiente apático e lute pelo que acredita, né? Assim. E nessa luta, uma coisa muito boa, né? Algo que aconteceu esse ano, através de um edital também, de um ponto de cultura, através da organização Maceió Voluntário, ela entrou com o edital em parceria com esse grande profissional cineasta, João Paulo Procópio, e aí para que ele fizesse oficinas de alfabetização audiovisual, né, para alunos, para que eles possam conhecer. Veja, é iniciação. Muitos dos alunos que passarem por essas oficinas poderão, a partir dessa oficina, se despertar essa vontade também de trabalhar nesse campo tão fértil, tão maravilhoso que é o audiovisual. Eu fiquei muito feliz quando o nosso projeto foi aprovado na FEMAC, né? E que ano que vem a gente vai ter um trabalho aí de 10 meses com jovens de escolas municipais daqui de Maceió e da região metropolitana para estimular o olhar, a compreensão, né? O audiovisual está nos nossos celulares. O celular tem um acesso junto à juventude atualmente mais forte do que literatura. Então é um aspecto muito importante também da gente preparar uma compreensão sobre essa linguagem audiovisual. E também na nossa oficina vamos realizar uns curtas com o olhar deles. É um olhar muito aberto à expectativa, muito ansioso para isso. É uma criação deles, né? De compreender os temas que afetam eles e, em cima disso, trabalhar uma construção narrativa e produzir uns curtas. E nessa produção, você também, nesse trabalho, você vai ensiná-los o que é uma produção executiva, o roteiro, o que faz o roteirista, o que faz o montador, o diretor. E você também foi curador, né? Então, assim, nós temos Você é uma pessoa dentro dessa área que conhece muito bem e sabe da importância desse trabalho com os nossos jovens, que vai iniciar esse trabalho agora para 2020. Está de parabéns, o seu projeto é maravilhoso, o Maceió Voluntário abraçou, junto com o nosso município também. É maravilhoso que isso esteja acontecendo. É a democratização, né? A gente precisa de democratizar o conhecimento. E assim nós estamos chegando no finalzinho, na reta final do nosso programa, e queremos vê-lo aqui de volta já com os filmes, os curtas-metragens dos nossos alunos na escola. Eu tenho certeza que será uma experiência muito rica, é inevitável nesse período da vida das pessoas com quem a gente vai trabalhar, 14 a 16 anos, 17 anos,
essa ebulição riquíssima, exercitar esse olhar e essa experiência. Tenho certeza que daqui a um ano a gente traz esses filmes e vai ser maravilhoso. Deixa o seu telefone ou o seu endereço de contato. Eu tenho o meu Facebook, João Paulo Procópio. Tem o meu Instagram, Procópio João Paulo, ao contrário. Isso. Então, para entrar em contato com ele, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e lá estarei esperando você, sempre promovendo a paz. Oi? Não, mas o telefone que eu não quis dar. Mas eu falei.